Olá, alunos! Começa hoje o nosso primeiro podcast. Eu queria explicar para vocês que eu não sei se vai ser bem um podcast, porque eu acho que a intenção de um podcast é ser áudio em uma plataforma somente de áudio. Porém, não sei se conseguirei fazer isso, melhor não conseguirei fazer isso, colocarei esse áudio no YouTube. Por isso, vocês possivelmente devem estar me escutando, mas não estão vendo nenhuma informação a não ser o título e uma tela preta. Bom, o nosso podcast de hoje é sobre o coronavírus. Mas não só o coronavírus, mas como o coronavírus ele se junta com o tema de globalização. Bom, aqui eu tenho uns papeizinhos, então possivelmente vocês vão escutar uns barulhos de papéis, que é o meu roteiro. O que é o coronavírus? Bom, é um vírus de infecção respiratória. A família desse vírus foi descoberta em 1960, porém o coronavírus, o Covid-19, ele foi só descoberto em 2019, por isso o ano, por isso o número, Coronavirus Disease 2019. E assim, hoje, dados atualizados do dia 25/3, às 10 da manhã, são 435 mil casos, 435.374 casos, 19.620 mortes no mundo, ok? Desses casos, 2.271 casos no Brasil, 47 mortos no Brasil, isso estou falando hoje, dia 25/3. Em São Bernardo são 10 casos e não temos nenhuma morte para contar. É só uma gripe? Não, gente. Muito se disse, e aí eu acho que eu também devo ter falado em sala de aula, antes do coronavírus chegar ao Brasil, a gente tinha essa ideia de que é só uma gripe, que se uma pessoa pegar, ela vai ter alguns sintomas simples, tanto que muita gente confunde, se você é saudável não tem problema. Quando os casos começaram a aparecer no Brasil, eu acho que a gente começou a ter a dimensão do que seria o coronavírus para o nosso país. O coronavírus, por mais que ele seja muito parecido com a gripe, ele é um vírus que nós não temos vacina para isso, e por mais que o vírus da gripe sempre esteja mutando, o nosso corpo ele já cria alguns anticorpos para ele. E aí, professores de biologia, por favor, me corrijam, porque esse não é o ponto do meu podcast. Mas, enquanto o coronavírus não é um vírus novo, o nosso corpo ele não tem proteção a ele. Tanto que nós não temos uma cura para esse vírus. Nós vamos remediando os sintomas até que a pessoa sozinha, o corpo dela sozinha, consegue lutar contra este vírus. Bom, o contágio da gripe é de 1,3 pessoas, ou seja, cada uma pessoa infectada, ela infecta 1,3. Não são só as pernas de uma pessoa que serão infectadas, lembrem-se que é uma média, né? Enquanto o coronavírus, ele vai infectar de 2 a 3 pessoas. O índice de mortalidade do coronavírus é de 3,4%, ou seja, de 100% de 100 pessoas que pegam, mais de 3 morrem. Enquanto a gripe, se eu não me engano, é 0,2 de mortalidade. Por quê? Porque o nosso corpo já está acostumado a isso. Vendo vídeos na internet, vendo blogueiras internacionais que estão em áreas de contágio e tudo mais, eu percebi que o problema do coronavírus, e isso eu percebi há poucas semanas, não eram só os sintomas, não era só o índice de mortalidade, mas o que ele geraria no sistema de saúde de um país. No caso da Itália,
temos um país que é mais desenvolvido que o nosso, um país mais rico que o nosso, porém com um sistema de saúde melhor que o nosso. Porém, o sistema de saúde deles já estava entrando em falência, porque não aguenta a quantidade de pessoas que chega para serem tratadas. Lembrando que a maioria delas que vão e tem que ficar no hospital, tem que ficar na UTI para evitar contágio, e também porque essas pessoas têm que ficar com respiradores. Bom, hoje de manhã saiu uma notícia que o príncipe Charles foi infectado com coronavírus. É uma pessoa idosa e é uma pessoa da nobreza inglesa. Logo, nós estamos falando de um vírus que ele ataca a todos. Ele é uma pessoa extremamente rica, pode ser que ele tenha acesso aos melhores hospitais, mas a pessoa que não é rica, como que vai se salvar desse vírus, né? Bom, dito isso, até aí eu espero já ter convencido vocês de que é muito importante ficar em casa e não sair para as festinhas, ok? Mas o que isso tem a ver com geografia? Então espera aí, segura essa parte do coronavírus que eu falei para vocês e agora eu vou falar de dados geográficos. Quando nós falamos de globalização, a globalização é um processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcada pelo sistema de transporte e comunicação. Lembrem-se bem dessa frase, por favor. Quando nós falamos de um mundo globalizado, nós estamos falando de um mundo que é aberto a possibilidades mundiais. Eu tenho acesso a tudo e a todos ao toque de um celular, ao mesmo tempo que é muito fácil viajar para o outro lado do mundo. Por mais que seja uma viagem de 24 horas, é muito fácil, eu consigo ir, eu não preciso ficar meses dentro de um navio. Mas a globalização, ela não implica só o transporte, mas ela também implica a comunicação. Eu posso conversar com alguém do outro lado do mundo simplesmente apertando um botão no WhatsApp. Quando nós falamos de mercado global, nós estamos falando de uma economia que envolve vários países e que muitas vezes um país que tem uma economia mais forte, se ele passa por alguma dificuldade no seu mercado, isso vai afetar todas as outras economias. Por quê? Porque nós vivemos num mercado globalizado, em que todas as economias de todos os países estão interconectadas. Bom, eu vou dar alguns dados para vocês e no final eu vou juntar o coronavírus com a globalização. As maiores economias mundiais hoje são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Brasil e Itália. Os maiores países exportadores de qualquer tipo de produto, estou falando em questão financeira mesmo, são China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Holanda, Coreia do Sul e França. Os maiores aeroportos que nós temos no mundo, em primeiro lugar está os Estados Unidos e em segundo lugar a China. Disse tudo isso para vocês. Observem, por favor, como esses dados se conectam aos países que vão ter mais casos de coronavírus no mundo. Se nós pensarmos o coronavírus como um vírus, ele é um vírus global. No começo de janeiro, a gente pensava que o coronavírus ficaria simplesmente na China, a gente fazia memes sobre esse tema. Muita gente até de forma séria questionou os meus produtos que vierem da China. Pessoal, eu quero que vocês entendam como a globalização vai ser algo rápido, como ela vai permitir que o transporte, não só de mercadorias, mas de um vírus também, chegue rapidamente para todos os países do nosso planeta. Mas esse vírus, ele chega de maneira mais rápida em alguns países. Os primeiros casos de coronavírus foram no Irã, Itália e Coreia do Sul. Hoje, os países com mais casos são China, obviamente, Itália, Estados Unidos, Espanha
e Alemanha. Vocês conseguem olhar esse dado que eu estou dando para vocês dos países com mais casos, junto com os países que são as maiores economias e os maiores países exportadores? Se vocês voltarem o meu podcast, vocês vão ver que eles combinam, ou seja, os países que foram os primeiros ou os que são mais infectados pelo vírus são aqueles países que mais têm rotas comerciais e que mais recebem turistas ou que mais recebem voos no mundo. Quando a gente fala da Itália, se vocês analisarem os dados que eu passei para vocês antes, vocês vão perceber que a Itália não está entre os maiores países exportadores, entre os maiores aeroportos. Mas o que acontece é que a Itália ela tem um acordo com a China e ela é o país que mais da Europa, né, que mais possui voos diretos com a China. Ou seja, eu globalizar os meus meios de transporte fez com que o meu vírus não ficasse fechado somente em um país. Fez com que, como as pessoas estão em constante mudança no mundo, esse vírus fosse levado. A gente tem que entender que o coronavírus ele demora de 5 a 15 dias para o sintoma sair. Então, se uma pessoa um empresário sai da China em um dia, no outro dia ele vai para os Estados Unidos, depois ele vai para a Europa, ele já infectou um monte de gente sem mesmo saber o que era, o que ele tinha, que vírus era esse. Eu vou colocar nos links aqui do vídeo, eu vou colocar no vídeo alguns links que mostram para vocês os casos do coronavírus no mundo e a velocidade com que ele aconteceu em alguns lugares do mundo. Eu quero que vocês observem como os primeiros casos e a maior faixa de casos está exatamente nos países que possuem acordos comerciais diretos com a China, como também aqueles países que possuem uma economia mais desenvolvida. Logo, são países que vão ter acesso e vão ter comércio com a China diretamente. Estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de Alemanha, que é uma das maiores economias da Europa. Estamos falando de um parceiro comercial muito grande da China, que é a Coreia do Sul. Estamos falando, que mais? De Reino Unido também, que tem uma das maiores economias do mundo. Então percebam como, quando a gente fala de casos de coronavírus no mundo, nós estamos falando principalmente esses casos acontecem principalmente nesses países que são mais desenvolvidos, que possuem mais acordos comerciais, que possuem mais rotas comerciais. Pouco se fala atualmente sobre os países na África, mas realmente esses países, por terem uma economia menos desenvolvida, por estarem menos envolvidos nos acordos comerciais, são países que o coronavírus demorou mais para chegar. A mesma coisa com o Brasil e a mesma coisa com os outros países da América do Sul. A maioria dos países do hemisfério sul são países que demoraram para ter casos de coronavírus, exatamente devido a esses movimentos de pessoas para fins econômicos. Então, eu tenho muito mais empresários que fazem essa rota China, Europa, Estados Unidos, do que empresários que fazem diretamente a rota Brasil-China. Tudo bem?
Por mais que vocês me falem, mas eu vejo tantos produtos da China aqui, exatamente, mas nós estamos falando de outros tipos de acordo, não a canetinha que você compra para fazer lettering da China. Nós estamos falando de grandes acordos, de importação e importação de milhões de reais. Não estamos falando da sua canetinha que você compra no AliExpress por $1. Ok? E o que isso fez? Fez com que a maior parte dos casos hoje em dia estejam no mundo, 81,35% dos nossos casos de coronavírus estão no mundo, e só 18,65% estão na China. É muito geográfico, para não dizer muito louco, pensar que algo que comece em um país que é uma das maiores economias do mundo e que está em constante expansão, afetou globalmente. Mas afeta principalmente os países que são as maiores economias, incluindo a própria China, gente. Não vamos usar teorias da conspiração e tudo mais, porque a própria economia da China está caindo por causa do coronavírus, ok? Foi um vírus que ele foi globalizado. Ele não prejudicou só um país, mas prejudicou o mundo inteiro. E é importante que vocês analisem como que ele vai se desenvolver, ele vai se dispersar de maneira muito rápida e muitas vezes de maneira desigual, porque como ele vem de um país muito desenvolvido, ele vai assumir também as rotas de comércio, ou seja, ele vai assumir essas rotas para países também desenvolvidos. Óbvio que nós estamos falando de um mundo globalizado, então a qualquer momento esse vírus ia chegar no Brasil, como ia chegar na África e como ia chegar em países menos desenvolvidos. Por quê? Porque, de novo, nós estamos falando de um mundo globalizado, onde o acesso ao meio de transporte é muito fácil. Você tem um meio de transporte que faz com que você chegue do outro lado do mundo em menos de um dia. E você tem um balanço de pessoas, um movimento de pessoas diário em milhões de aeroportos. Então, assim, eu quero que vocês pensem com isso e o coronavírus não era parte da nossa matéria, até porque no começo do ano a gente nem tinha ideia. Mas eu quero que vocês pensem, então, como a globalização é algo latente na nossa vida. Como que ela afeta diariamente e ela afeta até mesmo na existência de um vírus. Eu lembro muito bem, eu não sei se tem essa imagem, esse vídeo, se tiver na internet eu vou também deixar linkado aqui. É um dos filmes do Planeta dos Macacos. Quem nunca assistiu, assista, mas assista se você está bem. Se você está surtando com o vírus, por favor, não assista, porque você vai entrar em um desespero maior. Quem já assistiu o Planeta dos Macacos, eu vou dar um leve spoiler para vocês. É um filme que fala sobre um vírus que ele vai matar a raça humana e os macacos eles começam a desenvolver consciência, desenvolver uma inteligência, começam a falar. Spoiler alert. Alerta de spoiler, gente. No final, o filme mostra como uma pessoa que era um piloto de avião, como que ele, que estava infectado, foi infectando pessoas ao redor do mundo de maneira muito rápida. E sempre quando tem algum vírus, assim, alguma epidemia, uma pandemia, eu sempre penso nisso, né? Como hoje em dia é muito fácil você espalhar um vírus. Existem outros exemplos de filmes e livros
Tem um livro do Dan Brown que fala sobre isso, que é o livro Inferno, que é também uma praga, não uma praga, é um vírus que a pessoa criado em laboratório. E novamente, spoiler alert, e essa pessoa solta o vírus e em menos de uma semana o mundo inteiro está contaminado com o vírus, porque era um vírus que era para deixar as pessoas inférteis, então simplesmente ninguém sabia, não tinha sintomas, então as pessoas foram espalhando, porque qual é a velocidade do nosso mundo hoje em dia? Se não tivesse, será que se o coronavírus fosse um vírus que demorasse incubado 3 meses para dar sinal, será que todo mundo já não estaria? Será que não estaria doente? Será que se não tivessem feito as medidas de precaução, será que hoje em dia já não seria globalizado, ou seja, o mundo inteiro já não estaria com esse vírus? Então eu abro essa discussão para vocês, eu espero que vocês façam participação nos comentários, escrevam o que vocês acharam. Eu achei um tema extremamente importante, extremamente interessante, né? Porque é exatamente o nosso dia a dia. Então eu quero que vocês pensem na globalização e quero que vocês pensem em como esse vírus afetou mundialmente, exatamente porque nós vivemos num mundo globalizado. Muito obrigada, pessoal. Quem quiser, quem tiver mais dúvida, olha aqui os links que estão na descrição do vídeo. E eu vou colocar também no YouTube um vídeo pequenininho mostrando essas rotas que eu falei para vocês. Mas vocês podem achar na internet facilmente, ok? Muito obrigada. Até a próxima.